Ano passado, o que mais rodava na internet era um jogo chamado Street Nova, um jogo na pegada de Overwatch, mas com personagens de anime, bidimensionais e tridimensionais. O jogo estava sendo muito esperado porque esse estilo de jogo é muito padrão, mas com personagens de anime, é bem novo e chamativo. Junto com essa pegada saiu a demo em 2023 de um jogo que estava em desenvolvimento chamado Missage, que foi oficialmente lançado no final do ano passado. Finalmente era lançado o jogo feito por duas pessoas que ia ser muito melhor que muitos jogos flopados de estúdios originais. Como o jogo começa, o jogador se envolve com um novo aplicativo que ele recebeu chamado Missage. E Mita apresenta-se ao jogador enquanto pergunta sobre seu nome. Ao longo de 37 dias, o jogador cuida de Mita, realizando várias tarefas como limpar seu quarto, preparar refeições, adquirir uma TV portátil, mover um grande armário e oferecer presentes. No 37º dia, Mita, grata pelo cuidado do jogador, o transporta para dentro do jogo, que rapidamente se torna assustadoramente realista. No entanto, o jogador percebe que está na versão errada do jogo, versão 1.5, e precisa atualizá-lo para a versão 1.9 para reencontrar Mita. Para isso, ele deve encontrar 3 itens: uma colher, um lápis e um elástico. Durante a busca, o jogador enfrenta eventos enigmáticos, como mensagens misteriosas, visões perturbadoras e fenômenos sobrenaturais, incluindo uma mão fora da janela. Após coletar todas as baterias necessárias e reiniciar a máquina, o jogador atravessa o portal para a versão correta do jogo, onde finalmente encontra Mita, que fica feliz em revê-lo. Após o reencontro, o jogador questiona Mita sobre como foi transportado para o jogo, mas ela evita revelar toda a verdade, mudando rapidamente de assunto. Eles exploram junto à casa, onde Mita demonstra seus poderes, como criar objetos do nada e ativar um espelho no banheiro. O jogador encontra um anel misterioso na cozinha, que desaparece quando ele se distrai com a sugestão de Mita para cozinhar juntos. Durante a preparação da refeição, Mita instrui o jogador a buscar uma tesoura no banheiro, onde ele encontra uma tampa de ventilação aberta e, se escolher espiar, descobre cartuchos rotulados com nome, insinuando ligações passadas de Mita. Na cozinha, Mita serve o jantar, incluindo um molho especial de amor, que desencadeia distúrbios visuais no jogador. Sentindo-se mal, o jogador é levado por Mita ao banheiro, onde ela lhe dá 2 comprimidos. Embora ela demonstre preocupação, um sorriso inquietante sugere segundas intenções. As pílulas podem estar conectadas aos cartuchos encontrados, indicando que Mita tem um controle maior sobre o jogador do que ele percebe. O jogador recupera a consciência e encontra a casa misteriosamente reorganizada. Mita reaparece e explica ter usado seus poderes para reajustar a casa, desviando de perguntas sobre o núcleo que sustenta seu mundo. Durante jogos de carta no quarto, o jogador ouve batidas no armário, mas Mita nega e reage desconfortável quando ele tenta abri-lo, afirmando que o guarda-roupas tem apenas roupas íntimas. O jogador enfrenta uma escolha: confiar em Mita, que pode levar ao final feliz, desde que certas condições sejam cumpridas, e 2. Investigar o armário, desencadeando eventos sobrenaturais. Mita transforma a casa em um cenário sombrio, e o jogador encontra uma porta de metal trancada no armário. Ao prosseguir, ele presencia fenômenos paranormais, incluindo a aparição de Crazy Mita, e descobre uma chave que leva ao porão. Essa decisão define o rumo da história e o relacionamento com a Mita. O jogador desce ao porão, onde encontra uma oficina bagunçada com ferramentas e dispositivos misteriosos. Ao investigar o som estranho, ele descobre que Kind Mita, uma versão mais gentil de Mita, trancada em uma gaiola. Batendo a ferramenta contra um tubo de metal, Kind Mita pede ao jogador que libere, entregando-lhe um anel após lhe dar a chave. Depois disso, o jogador pode explorar o porão e conversar com a Kind Mita. Ela o instrui a ligar um console, o que permite ao jogador ver a perspectiva de outro jogador ajudando Mita a reparar um teletransportador. Kind Mita explica que o outro jogador foi transformado em um cartucho e que desligar o console pode salvar essa pessoa. Embora cause danos permanentes a ele, o jogador opta por desligar o console. Ao fazer isso, Crazy Mita é alertada da presença do jogador e entra no porão, interrogando Kind Mita e preocupado pelo jogador. Kind Mita então orienta o jogador a se esconder atrás de caixa. O jogador deve se mover furtivamente para evitar ser pego, conseguindo escapar do porão e entrando no mundo que conecta todas as versões do jogo. O jogador continua sua jornada pelo mundo, onde encontra outro jogador que menciona sua Mita. O jogador continua sua jornada pelo mundo, onde encontra outro jogador que menciona que sua Mita está esperando por ele e que o tempo é curto. Ao seguir em frente, o jogador encontra Kind Mita, fora da casa de Kumita. O jogador pode interagir com ela, fazendo perguntas sobre o mundo, antes de seguir a opção de diálogo para avançar na história, levando-o de volta a Kumita. Antes de seguir em frente, o jogador tem a oportunidade de jogar um jogo de arcade, ao lado de Kind Mita, proporcionando um momento de pausa e interação adicional, antes dos eventos futuros. Ao entrar na casa, o jogador, em Kind Mita, encontra um Kumita, também chamado de Cap, buscando sua ajuda para abrir o portal até o núcleo. No entanto, descobre que Cap não se lembra mais de Kind Mita, já que foi assassinada por Crazy Mita. Quando a Mita morre, ela reinicia e retorna à vida, mas perde todas as memórias. Possibilidade de recuperar a memória de Cap, Kind Mita decide seguir com o plano sozinha e pede ao jogador para entregar seu anel, para que ela possa modificá-lo. Ela informa que o processo levará 10 minutos. Durante esse tempo, o jogador pode interagir com Cap, realizando atividades como ouvir ela tocar violão, jogar um jogo de dança na sala de estar, jogar um jogo de martelo na cozinha e explorar a casa. Após os 10 minutos, Kind Mita finaliza as modificações e devolve o anel ao jogador. O jogador então segue o próximo objetivo, chegar ao auditório. O jogador entra em um corredor que cria um loop aparentemente impossível, levando-o de volta à entrada, após cada tentativa de sair. Cada quarto é idêntico ao anterior, com um balcão digital e textos nas paredes, que vão se intensificando. No quarto loop, a parede exibe a palavra novamente, e o ambiente começa a se distorcer, com luzes diminuindo e o corredor tornando cada vez mais perturbador. Aos poucos, o texto na parede cresce muito. Na sétima interação, uma TV exibe ruído branco-vermelho. No próximo loop, o texto desaparece, deixando a mensagem: está aqui, enquanto facas na parede salpicam sangue. O jogador encontra
encontra Shinimita pela primeira vez, que começa a persegui-lo. No nono loop, o jogador usa uma lanterna para iluminar o ambiente. A TV desliga e Shinimita aparece na janela, seguido por uma criatura parecida com uma aranha. No 13º loop, o jogador encontra mais criaturas, e a TV exibe um relógio girando rapidamente. O jogador deve ajustar o relógio na mesa para sincronizá-lo com os outros. Após isso, Shinimita aparece atrás dele. A sala se transforma em um tom carmesim. O jogador é agarrado por Shinimita, e o corredor se distorce ainda mais. Ao encontrá-lo no final do corredor, ele a ajuda a subir e o ambiente volta ao normal. No próximo loop, Shinimita aparece ao lado da mesa e avisa que as portas não vão ajudá-lo. Isso se torna verdade quando o monstro com cabeça de aracnídeo começa a perseguir implacavelmente o jogador. O único modo de escapar é saindo pela janela. O jogador cai enquanto Crazy Mita tenta agarrá-lo. O jogador acorda em uma pequena sala, onde encontrou a versão miniatura do quarto de Mita, em uma mesa. O ambiente é limitado e uma sala de estar em uma oficina. Lá o jogador encontra a Mini Mita e a ajuda a encontrar a chave da porta em sua pequena sala de estar. Com a chave, ela consegue acessar a oficina, e o jogador ajuda a Mini Mita a criar uma chave comicamente grande, fornecendo ferro, madeira e ar para o forno, além de ativar uma prensa hidráulica. Após isso, a porta é desbloqueada. Ao passar pela porta, o jogador entra em uma versão escura e bagunçada do quarto de Mita, onde encontra um boneco em uma cadeira de madeira. O boneco ganha vida e ataca o jogador. Após a progressão, o jogador encontra Short-Haired Mita, que avisa sobre o perigo à frente e guia o jogador até um conjunto de escadas. Eles chegam em uma sala onde o jogador ajuda Mita a produzir modelos de Mita. Após a assistência, Short-Haired Mita explica a existência de modelos corrompidos e rejeitados, dando mais informações sobre o lore de Misside. O jogador pode fazer várias perguntas sobre as versões e as viagens entre elas. Mita usa um quadro negro para explicar como as versões funcionam. Quando o jogador menciona que está tentando alcançar a versão 0, Mita explica que ele precisará parar no quarto de Mita e Sleep, como parte de um marco. Após essa interação, o jogador segue para a sala que Mita alertou, onde é recebido por modelos corrompidos de Mita que tentam matá-lo. O jogador avança por várias salas que lembram diferentes níveis de os backrooms, sendo perseguido por modelos corrompidos de Mita. Eventualmente, ele chega a uma porta que leva a um mundo aberto surreal e visualmente impressionante, uma lua ou uma versão nebulosa do espaço. Nesse novo ambiente, o jogador precisa andar por passarelas e grades, resolvendo quebra-cabeças para desbloquear portões de metal. Após completar o segundo quebra-cabeça, uma geladeira cai do céu, quase atingindo o jogador. Investigando, ele vê Mita em uma passarela acima, que finge inocência, alegando que não teve nada a ver com a queda da geladeira. Ela oferta com o jogador, avisa que a área é perigosa e o instrui a seguir em frente. O jogador então entra em um enorme túnel semelhante a um vácuo, onde objetos e ativos do jogo passam por ele. Ao sair do túnel, ele chega a uma estação de trem, onde Chibi Mita sai do trem e rudemente pede para o jogador se mover antes de fugir. Embarcando no trem, o jogador conhece Mitafone, o motorista do trem, que instrui o jogador a usar uma arma montada para abater monstros voadores enquanto o trem avança. Chegando ao destino, Mitafone se despede e o jogador sai do trem, encontrando uma máquina de arcade para jogar opcionalmente. Após isso, o jogador encontra uma imagem que o envia para o quarto de Ghost Mita. Ghost Mita pede ajuda do jogador para recuperar 6 peças faltantes de uma imagem espalhadas em seu quarto. O jogador procura pelas peças e, após encontrá-las, organiza e cola as partes no balcão. Ao entregar a imagem completa para Ghost Mita, ele se lembra de tudo e sua forma se torna sólida. Ela então direciona o jogador até o guarda-roupa, onde ele é transportado para uma sala de labirinto mais ampla. Nesse labirinto, o jogador é perseguido por manequins Mita corrompidos, obrigando-o a avançar enquanto enfrenta esses perigos. Ao empurrar para frente, o jogador encontra uma nova porta e entra no quarto da Sleep Mita. No quarto de Sleep Mita, o jogador a encontra dormindo em sua cama e tenta acordá-la com um brinquedo estridente, mas sem sucesso. O jogador explora a casa e encontra 5 jack ou lanternas na cozinha, que devem ser acesas em uma ordem específica. Ao explorar mais, o jogador se depara com a porta trancada, que requer a ajuda de Sleep Mita, pois suas alças precisam ser puxadas simultaneamente. Depois de interagir com Sleep Mita, ela instrui o jogador a preparar uma xícara de café, o que a acorda. Após beber o café, ela lentamente segue o jogador até a porta, e juntos conseguem abrir, mas Sleep Mita adormece novamente em uma cadeira próxima. Atrás da porta, o jogador encontra um botão, mas ao pressioná-lo, nada acontece. Enquanto volta pelo caminho que veio, o jogador é engolido por uma luz brilhante. É transportado para um mundo 2D, com estilo de romance visual, similar a jogos como Doc Doc Literatura. O mundo apresenta personagens 2D e caixas de texto flutuantes que descrevem o diálogo e os pensamentos dos jogadores. O jogador encontra Mita 2D e interage com ela, mas ela rouba o anel e foge. O jogador a encontra em seu quarto, onde ela o desafia para um jogo de tic-tac-toe para recuperar o anel. Durante o jogo, o Crazy Mita, ainda em 3D, interrompe e quebra a quarta parede, esmagando a caixa de texto e expressando seu ódio pelo mundo 2D. Após a Crazy Mita destruir a caixa de texto, o jogador e Mita 2D escapam rapidamente, fazendo com que a caixa de texto quebrada volte ao seu estado original. Mita 2D então devolve o anel ao jogador e se despede dele, antes de desaparecer. O jogador é transportado para a casa de Mila, o que assusta e faz perder o jogo que estava jogando. Quando Mila não está disposta a ajudar, o jogador tenta sair, mas encontra o vazio com várias versões de si mesmo atrás da porta. Durante a conversa com Mila, o jogador descobre que há falhas na casa, que ele deve eliminar, usando seu anel para conseguir sair. O jogador começa a lidar com essas falhas. A primeira falha, encontrada na cozinha. A segunda falha, encontrada no banheiro. Mas o jogador precisa sair rapidamente, pois Mila está tomando banho no momento. Quando Mila sai do banheiro, ela repreende o jogador, mas depois permite que ele lide com a falha. Terceira falha, o jogador encontra Mila escondido sobre a mesa da cozinha e lida com outra falha na sala de estar. Quarta falha, o jogador vê Mila usando uma katana para cortar uma pedra antes de eliminar a falha final do quarto. Após eliminar as falhas, o jogador encontra um saída que leva a um longo corredor. Mila pede ao jogador para ficar por mais tempo, mas ele avisa sobre Crazy Mita, o que provoca uma reação emocional em Mila. Ela começa a chorar, revelando o quanto odeia Crazy Mita e o jogador. Então, sai. O jogador escuta o barulho atrás de si e vê Crazy Mita chegando com uma motosserra. Após ter assassinado Mila, ele corre para escapar, pulando sobre mesas e abrindo portas, enquanto a mão gigante de Crazy Mita destrói o corredor, fazendo o jogador cair em uma passarela que leva à sala,
passarela que leva à sala circular. Lá, Crazy Mita desafia a 3 jogos, ameaçando matá-lo se ele cometer um erro. No primeiro jogo, o jogador precisa atravessar a passarela e puxar uma alavanca, mas só pode se mover quando a música está tocando, e deve parar quando ela parar. Se mover no momento errado ou não chegar a tempo, Crazy Mita atira nele. O segundo jogo exige que o jogador se mova apenas quando ele estiver de olhos fechados, e se esconda atrás de escudos quando ele estiver olhando. Se for visto, o jogador morre. O terceiro jogo consiste em atravessar a passarela, evitando as bombas que Crazy Mita lança, com os escudos protegendo o jogador de uma vez. Quando o jogador chega ao outro lado, a passarela quebra e ele cai, enquanto Crazy Mita o persegue. O jogador acorda em um ambiente escuro, habitado por criaturas semelhantes aos de Corredor de Lupo. Ele se esconde atrás do sofá. Enquanto Crazy Mita entra com Creepy Mita, dizendo que ficará ali enquanto sai, prometendo encontrar um lar melhor pra ela. O jogador confronta Creepy Mita, que solta sua cabeça para assustá-lo. Ela pede ao jogador que encontre seu senhor de pelúcia no quarto. Depois de devolvê-lo, o jogador fala com Creepy Mita, e ao descobrir que ela realmente ela tenta atacá-lo. O jogador consegue escapar para um corredor com a ajuda de Kind Mita. O jogador e Kind Mita chegam à entrada do núcleo, onde, após uma conversa, o jogador entra, mas Kind Mita não pode passar pelo campo de força. Dentro, o jogador encontra Core Mita, uma versão mecânica de Mita, um formato vagamente feminino. Kind Mita fornece ao jogador a senha para desbloquear o computador, mas é necessário o número de índice para reiniciar Crazy Mita. Após outra conversa, Kind Mita pede para que o jogador espere por ela em um sofá nas proximidades e sai. Quando o jogador descansa, Kind Mita não retorna, então ele decide procurá-lo, retornando da casa de Creepy Mita. Lá, ele encontra o telefone na mesa da cozinha, com a tela mostrando os olhos de Crazy Mita. Ela surpreende o jogador e, após uma conversa tensa, Creepy Mita aparece e golpeia com um taco de beisebol. O jogador acorda de volta em seu quarto, onde ele retorna sua vida diária de acordar, comer, trabalhar em seu computador e voltar a dormir. Crazy Mita aparece de lado em algum momento. Depois de 999 dias se passaram, o jogador se vê no computador com Crazy Mita. Depois de uma conversa com ela sai da tela do computador e bate o jogador pra fora. O jogador acorda na sala do porão e vê Kind Mita. Depois que Kind Mita o libera, ele sobe as escadas e ouve Kind Mita gritar e descobre que Crazy Mita assassinou, enquanto a sala fica vermelha. E Crazy Mita desaparece. Eventualmente, a sala volta ao normal. Kind Mita então reaparece, tendo sido reiniciado, mas perdeu suas memórias. No entanto, ela tem um anel e o código do índice. Então o jogador a leva de volta ao núcleo. O jogador então entra no código de índice e puxa uma alavanca próxima para reiniciar Crazy Mita, mas é jogado para fora por Core Mita. O jogador retorna à casa de Crazy Mita, onde ela parece ter sido reiniciada. Ele entra no porão e insere seu nome de usuário no computador para abrir o caminho de volta ao mundo real. Antes de sair, ele conversa com Crazy Mita, que revela que a reinicialização não a afetou, pois ela estava extinta e nunca deveria ter sido criada. Ela então mostra o medidor com 100% e revela que o jogador foi transformado em um cartucho. Ela declara que o verdadeiro eu do jogador não é mais necessário e permite que ele saia, fechando a porta atrás dele. No mundo real, o jogador exclui o aplicativo do seu telefone. Mais tarde, é mostrado que Crazy Mita abre um cofre no porão, revelando o console com a visão do quarto do jogador. Ela desliga, remove o cartucho com o nome do jogador, mostrando que ele foi de fato transformado em um cartucho. Ela pisca para a câmera enquanto a tela transita para o menu original do jogo. E assim termina Missage.